Olá, crianças, tudo bem? Olha só, essa semana nós vamos ter mais uma semana, tá? De revisão. Revisão é para fixar os conteúdos que já foram estudados. E hoje, pela disciplina de língua portuguesa, eu resolvi dar a revisão de sinais de pontuação. Só que eu não vou falar sobre todos os sinais de pontuação, porque tem sinais de pontuação que são fáceis, né, da gente gravar, e já tem uns que são mais complexos. Esses mais complexos foram os que eu resolvi passar para vocês mais uma vez, tá? Para poder ficar melhor o entendimento. Então vamos lá. Aqui eu tô falando sobre alguns sinais, como aspas, parênteses, ponto e vírgula e reticências. Além de eu explicar a função de cada um deles, eu dei um exemplo para cada sinal de pontuação para vocês compreenderem. Então vamos aqui. Aspas, tá? Aspas, quando é que eu uso esse sinal? Serve para citar alguma coisa, indicar o que alguém pensa ou fala. Eu uso aspas, tá? Quando alguém está falando alguma coisa ou está pensando, ou também quando está sendo citado alguma coisa. Aí eu coloquei a frase que diz assim: no palácio diziam, abre aspas, quanto maior o peso, maior o prestígio. Fecha aspas, tá? Aqui no caso é uma citação, algo que falavam no palácio. Muito bem. Parênteses. Quando é que eu utilizo parênteses? O parênteses, ele é utilizado para separar palavras para dar mais explicações, tá? Aí aqui eu dei um exemplo da seguinte frase. Luís XVI, aí eu coloquei entre parênteses, imperador. Isso aqui é um exemplo da frase, tá? Usava um jardim inteiro como tabuleiro de xadrez. Quando foi destacado entre parênteses imperador, eu estou dando mais ênfase à pessoa de Luís XV. Ele poderia ser um amigo, ele poderia ser um vizinho, ele poderia ser um médico, um jogador, tá? Mas aqui nessa frase eu destaquei ele como imperador. Por isso que eu coloquei a palavra entre parênteses, tá? Que eu acabei de falar que o parênteses é para dar mais explicações. Se eu não tivesse colocado imperador, tivesse apenas dito assim, Luís XVI usava um jardim inteiro como tabuleiro de xadrez, a frase também estava correta, tá? Apenas a gente, quando quer destacar algo dentro daquela frase, a gente usa o parênteses. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é para separar parte de um período, tá? É um pouquinho diferente da vírgula. Nós aprendemos que a vírgula é o quê? Ela é usada para dar uma pequena pausa. Vocês estão lembrados disso, tá? Já o ponto e vírgula é para separar parte de um período. Aí eu dei como exemplo a seguinte frase. O primeiro-ministro repetiu tudo com detalhes. Ponto e vírgula. O cortesão fez o mesmo, tá? E as reticências? Quando é que a gente utiliza reticências? Também é um sinal de pontuação fácil de compreender, tá? Indicam dúvidas. Interrupção da frase. Realmente, a reticências, a função dela é essa. Diante de uma frase, você pode escrever uma frase e colocar reticências, dando a entender que aquela frase você não vai continuar e você queria dizer mais coisas. Então, você resolveu apenas colocar reticências. Aí aqui eu escrevi a seguinte frase. O rei caiu na conversa de 2 charlatões e uma criança, reticências. Deixa para lá. Ou seja, a frase foi interrompida, tá? E no lugar da interrupção, ou seja, eu poderia entrar em detalhes na frase, eu não entrei. Então eu resolvi colocar a reticências como que tem alguma coisa a mais, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido a função de cada sinal desse. Vocês já estudaram, já vimos outros exemplos, tá? Isso aqui foi só para dar uma relembrada e vocês saberem exatamente quando tiver que usar aspas, como que vai usar, quando tiver que usar o ponto e vírgula, o parênteses, a reticências, tá? Os outros sinais vocês sabem, né? Sinal de interrogação, quando estamos perguntando, o sinal de ponto final, quando estamos finalizando a frase, o sinal de exclamação, quando estamos admirando, a frase dá sentido de admiração ou a frase dá sentido de ordem, de espanto, tá? Então, por hoje aqui na parte de língua portuguesa, para esses sinais é só, tá bom, gente? Beijo!